Ministro André Mendonça assume relatoria do caso Master após saída de Toffoli. E você vai ver também. Mais de 70% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1. E ainda, Marina Silva destaca a queda de 50% do desmatamento na Amazônia desde 2022. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa manhã de sexta-feira. E olha só, a gente começa esta edição falando sobre o caso do Banco Master. O relator Mendonça, após a saída de Dias Toffoli, assume o caso no Supremo Tribunal Federal. Em nota conjunta, os 10 membros da corte informaram que a decisão aconteceu a pedido do próprio ministro. Vamos ver. Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master após reunião com os demais ministros do STF em nota conjunta. Os 10 membros da corte revelaram que a decisão de deixar a relatoria partiu do próprio ministro. A definição de André Mendonça como novo relator do caso aconteceu por sorteio. Agora ele será o responsável por conduzir o processo e elaborar o relatório para julgamento. A mudança veio após a revelação de conversas entre Toffoli e Daniel Vorcaro, dono do Master. Após encontrar o material no celular do banqueiro, o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, entregou novos pedidos de investigações sobre o caso ao presidente do STF, Edson Fachin. Toffoli confirmou ser sócio da Maridit, que foi uma das donas do resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, em 2021. A empresa vendeu sua parte ao resort ao Fundo Arlen, ligado ao Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Segundo a investigação, o ministro teria recebido pelo menos 20 milhões de reais pelo negócio. Conversas entre Vorcaro e Zettel indicam que os pagamentos ao ministro foram feitos pelo Fundo Arlen. Repasses ocorreram anos depois da venda do resort pela Maridit. O contrato prevendo pagamentos do Arlen foi assinado em 2024. O ministro nega ter recebido diretamente de Zettel ou Vorcaro. Ele afirmou desconhecer o gestor do fundo e disse que jamais teve qualquer relação de amizade com o dono do Banco Master. Os demais ministros do STF manifestaram apoio a Toffoli e reconheceram a plena validade dos atos praticados por ele à frente do caso. E uma pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros é a favor do fim da escala 6x1 de trabalho. Os apoiadores ressaltam que a medida deve ser sem redução de salário. O levantamento da Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, revelou que cerca de 84% dos brasileiros são favoráveis aos trabalhadores terem, no mínimo, 2 dias de descanso por semana. E 73% dos entrevistados apoiam o fim da escala 6x1, desde que não haja redução de salário. Se a redução da jornada implicar na diminuição do salário, o total de pessoas favoráveis ao fim da escala cai para 28%. Os trabalhadores, de maneira geral, não topam uma redução de jornada com redução de salário. Foram ouvidos 2.021 pessoas, com mais de 16 anos, das 27 unidades da federação, entre os dias 30 de janeiro e 5 deste mês. A maioria, 62% dos consultados, sabe que há em debate, no âmbito do governo federal e do Congresso Nacional, a proposta de acabar com a escala 6x1. Mas 1 em cada 3 pessoas nunca nem ouviu falar no benefício que está em discussão. E dos 62% que já ouviram falar, 12% conhecem bem a proposta e 50% conhecem mais ou menos. O projeto de acabar com a jornada 6x1 tem mais aprovação por quem votou no partido do governo. A pesquisa revelou que 71% dos entrevistados que votaram no presidente Lula no segundo turno das eleições de 2022 são a favor do projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. Já entre quem votou em Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, 53% são a favor do fim das 44 horas de trabalho semanais. 32% são contrários e 15% não opinaram. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump revogou um texto que serve de base para o combate às emissões de gases de efeito estufa no país. Uma mudança radical à qual cientistas e defensores do meio ambiente se opõem. A medida representa uma mudança significativa na política ambiental americana e altera diretrizes que orientavam ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Under the process just completed by the EPA,
No âmbito do processo recém-concluído pela Agência de Proteção Ambiental, estamos oficialmente encerrando a constatação de perigo, uma política desastrosa da era Obama que prejudicou a indústria automobilística americana e aumentou drasticamente os preços para os consumidores. Os preços subiram incrivelmente para um produto pior. Esta ação eliminará mais de 1,3 trilhão de dólares em custos regulatórios e ajudará a reduzir drasticamente os preços dos carros. O texto, conhecido como Constatação de Perigo, permitia toda uma longa lista de restrições ambientais, a partir do fato de que a mudança climática, causada pela emissão de gases de efeito estufa, era considerada uma ameaça fundamental. Em 4 anos sob a administração Biden, o preço de um carro novo e usado subiu mais de 22%. Tudo para facilitar a farsa do novo verde, sem alcançar nenhum impacto significativo no meio ambiente, mas piorando o carro. A mudança de rumo, muito provavelmente, será contestada nos tribunais. Grande defensor do petróleo e do carvão, Trump tem recuado em matéria climática desde seu retorno ao poder, em janeiro de 2025, multiplicando as medidas em favor da indústria de energias fósseis. Os Estados Unidos são o segundo principal emissor de substâncias poluentes no mundo. E olha só, o enviado especial de Donald Trump a Minneapolis anunciou o fim da operação contra os imigrantes irregulares. As ações dos agentes do ICE geram protesto e preocupação após a morte de 2 pessoas e abordagens violentas. O cesárea de fronteiras do presidente americano Donald Trump, Tom Homan, enviado às pressas para Minneapolis, disse nesta quinta-feira que a operação especial contra os imigrantes seria concluída em breve. Com isso e com o sucesso alcançado na prisão de ameaças à segurança pública e outras prioridades desde o início desta operação de reforço, bem como os níveis sem precedentes de coordenação que obtivemos de autoridades estaduais e policiais locais, propus e o presidente Trump concordou que esta operação de reforço seja concluída. Uma redução significativa já está em andamento esta semana e continuará na próxima. Milhares de agentes federais chegarão ao estado de Minnesota em dezembro para realizar grandes fiscalizações contra imigrantes em situação irregular. Essas operações provocaram a reação de moradores e ativistas, incidentes diários e a morte de 2 pessoas por disparos de agentes federais. Homan sugeriu que as operações poderiam ocorrer em outra cidade. Os democratas pedem reformas profundas nas operações do Serviço de Imigração e Alfândega, conhecido como ICE, como proibir que os agentes ocultem o rosto, exigir mandados judiciais e o fim das patrulhas móveis. As divergências entre democratas e republicanos, que precisam chegar a um acordo sobre o orçamento do Departamento de Segurança Interna, podem provocar um fechamento parcial do governo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a minimizar o vídeo racista publicado em sua rede social, que mostra o casal Obama retratado como macacos. De acordo com Trump, o funcionário da Casa Branca que teria postado esse vídeo não vai ser punido e nem demitido. O presidente Trump voltou a minimizar o vídeo racista publicado em sua rede social, Truth Social, na última semana, que mostra o casal Obama retratados como macacos. Questionado por jornalistas sobre o tema e se ele havia demitido ou disciplinado algum funcionário por ter postado o vídeo em sua conta, Trump respondeu que não. Ele ainda justificou, dizendo que o vídeo retratava o ex-presidente Barack e Michelle Obama como macacos em uma referência ao filme O Rei Leão. Mas o longa não tem nenhum macaco. O governo Trump afirmou que o vídeo teria sido postado por engano por um funcionário, e não pelo próprio Trump. O republicano ainda defendeu se tratar de um vídeo relativamente longo, apesar de ter apenas cerca de 1 minuto, com um trecho que ficou polêmico. De acordo com ele, esse mesmo vídeo já havia sido muito bem visto antes e exibido em todos os lugares. O vídeo ficou no ar por cerca de 12 horas e só foi retirado após críticas de parlamentares da oposição e do mesmo partido de Trump. Na postagem racista, vários políticos são retratados como animais que se curvam a Trump, que é mostrado como um leão. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o presidente americano Donald Trump acredita que está criando condições que podem levar a um bom acordo com o Irã.
Naturalmente, as discussões se concentraram em várias questões, mas principalmente nas negociações com o Irã. O presidente acredita que os iranianos já aprenderam com quem estão lidando. Ele acredita que as condições que está criando, combinadas com o fato de que eles certamente entendem que cometeram um erro da última vez ao não chegarem a um acordo, podem criar as condições para se alcançar um bom acordo. Netanyahu também disse que expressou um ceticismo geral em relação à qualidade de qualquer acordo com o Irã. Também ressaltou que qualquer pacto deve considerar os mísseis balísticos do Irã e seu apoio a grupos armados na região, como o movimento islamista palestino Hamas, os rebeldes Houthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Na reunião na Casa Branca, Trump insistiu que as conversas com o Irã devem continuar, descartando a posição mais dura defendida pelo primeiro-ministro israelense. E olha só, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou uma proposta que reduz a idade de responsabilidade penal. O texto agora deve ser discutido no Senado. Vamos conferir. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta quinta-feira uma iniciativa que reduz de 16 para 14 anos a idade de responsabilidade penal, um projeto impulsionado pelo presidente Javier Milei, que agora deverá ser discutido no Senado. Com 144 votos a favor e 100 contrários, o projeto de lei busca modificar o sistema penal juvenil do país, que data de 1980. Segundo os padrões internacionais, a idade mínima de responsabilidade penal é aquela em que um menor não pode ser considerado criminalmente responsável por seus atos e, portanto, não pode ir a julgamento. Os governistas realizaram uma intensa campanha midiática promovida pela senadora e ex-ministra da Segurança Patrícia Bullrich, sob o slogan "Crime de adulto, punição de adulto". Legisladores da oposição criticaram o fato de o governo ter promovido a tramitação do projeto com regime de urgência na comissão, onde a maioria dos especialistas, incluindo defensores dos direitos das crianças de várias províncias, se manifestou contra a reforma. Também questionaram os períodos de adequação das instalações carcerárias antes da entrada em vigor da legislação e o orçamento atribuído, que consideram baixo. A discussão do projeto ocorre em um momento de grande sensibilidade social por crimes cometidos por adolescentes, que tiveram forte repercussão midiática. E a última quinta-feira foi de manifestação na Venezuela. Foi o primeiro grande ato da oposição após a queda de Nicolás Maduro. O protesto ocorreu às vésperas da aprovação de uma lei de anistia histórica. Aos gritos de "não temos medo", milhares de pessoas se reuniram com faixas e bandeiras ao redor da principal universidade do país, em Caracas, atendendo a um chamado do movimento estudantil para comemorar o Dia da Juventude. A manifestação é o primeiro protesto em larga escala na Venezuela desde que os Estados Unidos capturaram Maduro em uma operação militar em 3 de janeiro. Delcy Rodrigues assumiu o poder de forma interina e, sob pressão dos Estados Unidos, sinalizou o fim da repressão característica dos 27 anos de governos chavistas. A ONG Foro Penal contabiliza mais de 600 presos políticos, ainda aguardando libertação, em um processo de indultos, iniciado em 8 de janeiro. E você vai ver a seguir. Marina Silva destaca a queda de 50% do desmatamento na Amazônia desde 2022. E antes do intervalo, vamos com imagens ao vivo do Boqueirão do Leão, no Rio Grande do Sul. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Belas imagens aí na sua tela. Nós voltamos já. A Anvisa determinou o recolhimento de lotes da fórmula infantil Alfamino da Nestlé. No alimento foram identificados níveis de iodo e selênio acima do previsto na legislação sanitária. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, após análises laboratoriais apontarem concentrações de 31,1 microgramas de selênio por 100 quilocalorias e 175,7 microgramas de iodo por 100 quilocalorias. Segundo a Anvisa, os valores ultrapassam os limites permitidos para fórmulas destinadas a lactantes e crianças na primeira infância com necessidades dietoterápicas específicas, especialmente aquelas à base de aminoácidos livres e com restrição de lactose, como é o caso do Alfamino.
O Alfamina é uma fórmula infantil desenvolvida para bebês que têm alergia grave à proteína do leite de vaca ou outras condições que exigem uma alimentação feita exclusivamente com aminoácidos livres. Por ser destinado a crianças em situação delicada de saúde, o produto precisa obedecer a critérios nutricionais bastante rigorosos. Depois de identificar concentrações de selênio e iodo acima do que é permitido pelas normas sanitárias, o órgão determinou a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos lotes envolvidos. A Anvisa recomenda que pais e responsáveis confiram o número do lote indicado na embalagem e suspendam imediatamente o uso caso o produto esteja na lista dos afetados. A orientação inclui ainda entrar em contato com o fabricante para receber informações sobre troca ou ressarcimento. A Nestlé declarou que foi pega de surpresa com a publicação da medida e que já iniciou diálogo com a agência para esclarecer a situação. A empresa sustenta que os níveis adequados estariam dentro dos limites estabelecidos pela legislação e afirma que seus produtos cumprem todas as exigências regulatórias e são seguros para o consumo. O desmatamento na Amazônia caiu 50% desde 2022. A afirmação foi feita pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que destacou ainda a redução nos últimos 6 meses. O desmatamento na Amazônia Legal teve uma redução de 35% nos últimos 6 meses, segundo números divulgados nesta quinta-feira pelo governo federal. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectaram a destruição de 1.324 km² na parte brasileira, entre agosto de 2025 e janeiro de 2026. Esta é a menor área desde o início dos registros do Sistema de Monitoramento DETER do INPE, em 2015. Uma expectativa de chegarmos à menor taxa de desmatamento na Amazônia da série histórica, se continuarmos com esses esforços. É claro que é apenas dos primeiros 6 meses, mas isso já é uma forte tendência de queda. O mesmo vocês podem ver em relação à degradação. Era uma preocupação em 2024 e agora um alto índice de queda na degradação, que é aquela destruição de floresta em função de recorrentes incêndios. Para calcular a taxa anual, o INPE utiliza o período de referência de agosto a julho, começando no início da temporada de seca. Os meses mais secos tendem a favorecer o desmatamento, que está relacionado a práticas ilegais para ampliar as áreas agrícolas. No Cerrado, o desmatamento também diminuiu nesse período, em 5,9%. E um alerta para quem pretende viajar neste feriado prolongado: é recomendado fazer uma revisão no carro para evitar qualquer imprevisto no meio do percurso. Checar itens como pneus e os freios dá mais seguranças para a viagem, já que reduz os riscos. Muitos motoristas já se preparam para pegar a estrada rumo ao litoral, interior ou cidades turísticas. O feriado prolongado está entre os períodos de maior movimento nas rodovias brasileiras e, com mais carros circulando, aumentam também os registros de panes, colisões e pedidos de assistência. Por conta disso, revisar o veículo e conferir o seguro antes de sair de casa pode fazer toda a diferença na tranquilidade da viagem. A preparação deve incluir a verificação para saber se o carro está realmente pronto para rodar longas distâncias, se os pneus estão em bom estado, freios revisados e níveis adequados de óleo e de água ajudam a evitar problemas no meio da rodovia. Em dias de calor, enfrentar congestionamentos e trajetos longos que incluem áreas de serra exigem mais do carro, e problemas podem aparecer e estragar a tão esperada viagem. Mas é preciso que o motorista faça uma revisão no carro antes de pegar a estrada. Apesar da troca de óleo ser o item mais lembrado, a revisão precisa ser mais ampla. Vale conferir freios, calibragem e alinhamento dos pneus, bateria e iluminação, além de estepe, macaco e chave de roda. Pequenos detalhes como palhetas ressecadas ou faróis desalinhados impactam diretamente a visibilidade e a segurança. A organização do porta-malas também merece cuidado. Bagagens soltas aumentam o risco de ferimentos em freadas bruscas, enquanto o excesso de carga no teto pode comprometer a estabilidade e consumo de combustível. Além da parte mecânica, revisar a apólice de seguro é uma etapa frequentemente negligenciada. Muitos motoristas só descobrem os limites de cobertura quando precisam acionar o serviço. Os atendimentos mais comuns envolvem assistência 24 horas, guincho, troca de pneus, pane elétrica ou mecânica. E para quem quer fugir da superlotação das praias neste feriado, um parque em Gramado, no Rio Grande do Sul, é o destino ideal.
E para quem gosta de frio, o passeio é ainda mais atrativo. Vamos ver. Parece cenário de inverno europeu, mas é em Gramado, na Serra Gaúcha e em pleno verão. Enquanto o calor passa dos 30 graus na cidade, os turistas trocam o calor da rua por um ambiente com menos 5 graus e neve. É o Parque Snowland. O local funciona o ano todo, faça frio ou faça calor. E para quem quer entrar no clima das Olimpíadas de Inverno, existem opções como esqui, snowboard e patinação no gelo. A pista é dividida em 3 níveis, 40, 80 e 120 metros, para atender desde iniciantes até os mais experientes. Segurança é regra. Capacete, luvas, roupas térmicas e botas especiais são obrigatórios, já que cair faz parte do aprendizado. O parque fica às margens da RS 235, um dos principais acessos a Gramado. Os ingressos partem de R$ 199,00, com variação conforme a época do ano. Assim, em meio ao verão da Serra Gaúcha, turistas vivem a experiência da neve e sentem na pele a adrenalina dos esportes de inverno. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana. Até mais!